Se eu te dissesse que uma das figuras mais veneradas da história do Brasil, ensinada nas escolas como um herói e chamado de santo, tem as mãos manchadas com o sangue de um pastor protestante? Você provavelmente aprendeu a admirar José de Anchieta. Mas hoje, o pastor Joan Ribe vai expor um fato histórico obscuro, documentado e abafado pelo sistema. O dia em que o primeiro navio holandês chegou ao Rio de Janeiro e um ato brutal foi cometido nas águas da nossa praia. Por quê? Querem que você venere homens com um passado sombrio. O que a Bíblia realmente diz sobre essa busca desesperada por santos e padroeiros brasileiros? Prepare-se para descobrir a verdade que os livros de história esconderam de você. Mas antes de revelar esse segredo, as forças espirituais e o sistema religioso não querem que este vídeo circule. Por isso, inscreva-se agora no canal para fortalecer a nossa voz e garantir que você receba os próximos alertas. E para nos ajudar a quebrar essa cegueira, compartilhe este vídeo agora mesmo no WhatsApp com sua família. A verdade liberta. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14. E eu vou ler este trecho usando uma versão da Bíblia impressa pelas edições paulinas, uma Bíblia católica. Essa chama Bíblia de Jerusalém. É a melhor Bíblia que os católicos já fizeram. É uma Bíblia de estudos. É uma Bíblia muito boa. Eu já tenho essa Bíblia aqui há anos e tenho grande estima por ela. Tenho várias traduções da Bíblia. Eu tenho tudo quanto é tradução da Bíblia que você pode imaginar. Eu estudo a Bíblia. E eu quero ler na Bíblia Católica este trecho aqui do Evangelho de João, no capítulo 15, verso 14, onde está escrito assim: Vós sois meus amigos se praticais o que vos ordeno. Amém, igreja? Na tua Bíblia deve estar escrito aqui o seguinte: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Está falando a mesma coisa, sim ou não? Tá. Uma outra palavra está diferente, por causa de ser uma tradução, mas o sentido da frase é o mesmo. Então, como que alguém pode ser amigo do Senhor Jesus? Como que alguém pode ser discípulo de Jesus? Se fizer o que Ele manda. Amém? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir bastante mesmo. Vamos aplaudir com toda a força da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser. Isso, vamos aplaudir. E enquanto nós aplaudimos, vamos dar glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Senhor Deus, unge os nossos lábios para pregar a Tua palavra, e que não sejamos nós a falar, mas que o Teu Espírito Santo fale através de nós, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. A revista Veja tem uma matéria que eu acho que vale a pena até você comprar e ler. É uma matéria a respeito dos santos brasileiros. Fala do esforço que está havendo no nosso país para incentivar a beatificação e canonização de homens religiosos que viveram no passado aqui no Brasil. E abrindo aqui a revista Veja para você, eu não sei se nessa distância dá para você ver, mas ela diz assim, a revista, o título é Os Santos da Nossa Casa. E aparecem fotos de várias pessoas que viveram aqui no Brasil. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 pessoas. 30 pessoas que estão com processo de canonização ou beatificação. E o Brasil está sendo conduzido a uma necessidade fútil, que é de ter um santo próprio. E os meios de comunicação aqui no Brasil estão fazendo um esforço conjunto para levar o povo brasileiro à fé católica. Nunca
Os veículos de comunicação como TV Globo e as outras emissoras, Bandeirantes, SBT, essas emissoras aí líderes, nunca se promoveu tanto a Igreja Católica e os padres católicos. As revistas, os jornais estão fazendo um esforço gigantesco para chamar a atenção da população brasileira ao catolicismo. Porque isso está acontecendo, é fácil, todo mundo sabe. A Igreja Católica está perdendo muito terreno. Na época do Império e até depois do Império, a religião católica era a religião oficial do Brasil. A religião católica era obrigatória, era a religião oficial do Estado. E depois que isso foi desfeito, a Igreja Católica teve que conviver com outras religiões. E os evangélicos começaram timidamente aqui no Brasil, e o movimento evangélico ou protestante é muito recente se comparado com a Igreja Católica, mas apesar de toda a perseguição, dificuldade, foi um movimento que começou a crescer, começou a conquistar espaços. Nunca teve os privilégios que o Estado ou a mídia dava para a Igreja Católica. Por exemplo, a maior dificuldade que nós temos e sempre tivemos é de abrir igreja. Mas toda a Igreja Católica está sempre no ponto principal da cidade, na melhor praça da cidade, na melhor localização. O terreno é doado, o material é doado, faz-se a igreja ali. Então, os evangélicos, protestantes no Brasil nunca tiveram essa facilidade. Pelo contrário, a perseguição sempre foi muito grande. Então, existe muita perseguição contra os evangélicos, principalmente. Mas, apesar de toda essa luta, o que está acontecendo com o Brasil? Um avivamento espiritual poderoso. Algo está acontecendo nesta nação que está modificando o comportamento espiritual do nosso povo. O nosso povo que sempre foi católico e nem sabia por que era católico, está agora ouvindo o Evangelho de uma maneira como nunca ouviu antes. E as notícias das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, esse grande avivamento, está sendo divulgada no mundo todo. Todos os países do mundo comentam a transformação pela qual o Brasil está passando. A verdade é que hoje está muito na moda até falar que é evangélico. Os artistas, os jogadores, os políticos, quantos deputados evangélicos em Brasília, quantos vereadores, e assim vai. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa assustadora para eles. Aqueles que mantinham o controle da população, mantinham o povo amarrado nas trevas, na mentira, no engano, eles estão vendo o povo se libertar. E desesperadamente eles querem fazer alguma coisa para manter o povo naquele jugo espiritual que durava séculos, que mantinha o povo preso num pensamento religioso que não tem nada, absolutamente nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eles estão perdendo o povo, estão perdendo terreno, e agora toda a mídia, a pedido dos próprios cardeais do Brasil, estão fazendo um esforço para tentar dar uma vida nova ao catolicismo, tentar fazer o catolicismo reagir, chamar a atenção do povo para o catolicismo. Mas o povo, ainda que possa, por algum momento, prestar atenção nas notícias que eles estão criando, nos fatos que eles estão criando, nos ídolos que eles estão levantando, essa atenção já está murchando, porque existe algo muito maior do que a astúcia do homem, existe algo mais poderoso do que a vontade dos poderosos. Existe por toda esta nação o movimento do Espírito Santo de Deus. O vento do Espírito está soprando nos quatro cantos do Brasil, e o povo está sendo chamado para o maior avivamento da história que o Brasil já teve. Isso está sendo notícia no mundo todo. Quando se fala de avivamento espiritual, opa, é no Brasil. É para o Brasil. Os estrangeiros querem vir aqui, os estrangeiros querem ver o que está acontecendo. E é realmente algo tremendo. Olha, esta matéria traz aqui a apresentação de novos santos
para ver se o povo se identifica com alguns aqui e começa a adorar, né? Para ver se consegue criar mais fé no catolicismo. Então, eles divulgam, eles se esforçam e sempre que eles podem, dão uma cutucada nos evangélicos. Você já viu alguma matéria falar bem dos evangélicos? Nunca. Eu só vejo falando mal. É sempre matéria tendenciosa. E eu escrevi hoje para a revista Veja. Eu mandei uma carta para eles, se eles vão publicar, eu não sei. Será que eles vão ter coragem de publicar? Mas eu mandei. Porque eu li um trecho aqui que eu logo vi a intenção. Quero mencionar para vocês esse trecho também. Porque é altamente tendencioso. É para jogar o povo contra os evangélicos. Olha o que diz aqui o trecho, né? Os evangélicos nem admitem o culto a Maria, muito menos sua virgindade. Preste atenção que eu vou ler outra vez esse trecho. Está aqui no meio da matéria, hein? Os católicos estão lendo, ai meu santinho, minha santinha, ai que legal. Aí quando chega aqui eles falam, olha, os evangélicos não gostam da Maria e nem admitem que a virgindade da Maria. Aí o católico fala, que hereges. Nunca vou botar o meu pé numa igreja evangélica. Olha a frase, preste atenção. Os evangélicos nem admitem o culto a Maria, muito menos sua virgindade. Os católicos ficam arrepiados. Esses evangélicos são uns hereges. Eles não acreditam na virgindade da Maria, não admitem. Nunca vou entrar numa igreja evangélica. Quer dizer, são artimanhas para manter o povo afastado das nossas igrejas. Então, eu mandei uma carta para a revista Veja falando sobre isso e comentei algumas coisas que eu também vou comentar com vocês. Muito bem. Primeiro assunto, a virgindade da Maria. Então, para que Jesus nascesse, ele tinha que nascer de uma virgem, certo? Então, nós acreditamos sim na virgindade de Maria, que Jesus foi gerado no ventre virgem de Maria, e que Maria teve o Filho de Deus, que nasceu dela, das suas entranhas, e ela era virgem. Nós acreditamos nisso. Maria estava noiva de José, e ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus, antes de ter tido qualquer relação com seu esposo José, com seu noivo. Então, Maria, virgem, ela concebeu pelo Espírito Santo de Deus e deu à luz sendo virgem. Nós acreditamos mesmo, que Deus não ia fazer uma trapaça com José. Deus não ia pegar a noiva de um homem, uma virgem, engravidá-la e entregar a moça deflorada para o seu noivo. Jamais. Deus não faria isso. Acreditamos até que o nascimento do Senhor Jesus foi virginal. Acreditamos até que Deus entregou a Maria virgem para José. Acreditamos nisso. Mas a própria Bíblia Católica nos mostra o seguinte, e eu vou ler agora esse trecho da Bíblia Católica, mostrando que Maria foi virgem somente até o nascimento de Jesus. Depois ela ficou com José e a partir daí ela passou a ter uma vida de uma mulher normal. Você pode acompanhar na tua Bíblia e eu vou ler aqui na Bíblia Católica, na Bíblia de Jerusalém. E esta mensagem vai para o rádio. Eu gostaria até que os católicos também, em casa, quando ouvirem a mensagem, quando estiverem ouvindo, consultem a Bíblia Católica ou qualquer Bíblia, não tem problema. Aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, no versículo 25 da Bíblia Católica, está escrito assim, mas José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. José não a conheceu. Conhecer no sentido bíblico significa ter relação amorosa, relação carnal. José não a conheceu, isto é, José não teve relação carnal com ela, relação amorosa carnal com ela, até, veja, a Bíblia Católica mesmo diz aqui, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Meu querido e minha querida, passada a quarentena, José, feliz da vida, foi para a lua de mel com a sua virgem. E não é pecado nenhum, ele era casado com a Maria. Qual o problema? Se você casar com uma mulher, você não pode dormir com ela?
Se você casar com uma mulher, você não pode ter relação amorosa com ela. É tua mulher. Maria era casada com José, mas enquanto ela ficou grávida do Senhor Jesus, enquanto Jesus não nasceu, José não teve nenhum contato carnal com ela, até que Jesus nasceu. Ah, mas depois da quarentena, foi só alegria. Então não dá para entrar na nossa cabeça acreditar na virgindade perpétua de Maria. Porque a própria Bíblia Católica está dizendo que depois que Jesus nasceu, ele a recebeu como mulher. Igreja, me responde o seguinte: se uma mulher tiver relação sexual com um homem, uma relação completa, ela continua sendo virgem, mesmo que não engravide? Ela continua sendo virgem? Não. Porque teve uma relação sexual com um homem. O que caracteriza uma virgem é não ter contato nenhum com homem. Opa, peraí, eu sou virgem, sou pura, nunca tive nada, não conheço homem nenhum, nunca tive nada com homem nenhum. E José não teve nada com ela até, diz a Bíblia Católica, que Jesus nasceu. Então, a partir daí, acabou essa história de virgindade. Tanto é verdade que José e Maria passaram a ter uma vida conjugal saudável, normal, é que José e Maria tiveram juntos vários filhos. E a própria Bíblia Católica menciona este fato, que eles tiveram muitos filhos, e dá até os nomes desses filhos. Veja comigo aqui no Evangelho de Mateus, você pode acompanhar pela sua Bíblia, eu vou ler aqui pela Bíblia Católica, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 54. Eu estou na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Aqui fala que um dia Jesus voltou a Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Ele voltou lá em Nazaré para pregar. E aquele povo de Nazaré conhecia Jesus e a sua família. E você vai ouvir agora o testemunho dos vizinhos de Jesus, dos vizinhos de Maria, dos vizinhos de José, pessoas que conheciam aquela família e que a Bíblia Católica nos conta aqui. Veja o que diz a partir do versículo 54. E Jesus, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Os habitantes de Nazaré conheciam intimamente a família de Jesus. E deu testemunho aqui. Oh, nós conhecemos esse homem, como é que ele pode estar falando desse jeito, fazendo milagres? E o povo dizendo que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Como que pode ser? Ele não é filho do carpinteiro, ele não é filho da Maria, ele não tem 4 irmãos. E ainda dão os nomes, Tiago, José, Simão e Judas. Ele não tem 4 irmãos. E as suas irmãs não vivem todas entre nós. Quer dizer que Maria e José tiveram várias filhas, que a Bíblia não dá os nomes, mas que menciona que todas elas viviam ali em Nazaré. Então, como que uma mulher casada com um homem, que tem 4 filhos homens com ele, e um número grande de filhas, não sabemos quantas, como que esta mulher pode continuar sendo virgem? Eu não entendo a Igreja Católica querer se bater nisso, gente. Qual é o problema da Maria ter filho? Qual o problema dela ter marido e filhos com este marido? Qual o problema? Eu não entendo a Igreja Católica. Por que eles querem tanto bater em cima dessa tecla, a virgindade? Pera, a mulher é virgem quando não tem contato com homem nenhum. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. É possível, por exemplo, uma moça que não é mais virgem conhecer um rapaz, se apaixonar por ele? Aí o rapaz comenta com ela: olha, eu vou te respeitar até a lua de mel. E se na lua de mel descobrir que você não é mais virgem, eu separo. Certo? É aquele camarada que ele quer uma virgem na lua de mel. Ele botou na cabeça que ele quer uma virgem. Só que ela não é mais virgem.
Aí ela fica apavorada. E agora, o que eu faço? Ela vai num cirurgião plástico e religa o ímã. Aí ela fica tranquila, fala, na lua de mel eu vou até sangrar. Ele não vai poder duvidar da minha virgindade. Eu pergunto para você, apesar da cirurgia plástica, ela é virgem? Não, porque o que caracteriza uma virgem é ela não ter contato com o homem. E Maria teve contato com José. E qual é o problema? Ela era casada com José. E ela teve muitos filhos com José. Qual é o problema? Então, a revista Veja vem e publica, no meio dessa matéria sobre santos, publica: os evangélicos nem admitem o culto a Maria, muito menos sua virgindade. Espera aí, nós admitimos o nascimento virginal do Senhor Jesus. Admitimos que a Virgem concebeu por obra e graça do Espírito Santo e que depois disso ela passou a ter uma vida conjugal normal. E não somos nós que estamos argumentando isso. Igreja, é a própria Bíblia Católica. Amém? Qualquer católico pode abrir a Bíblia e conferir. Aqui estão os nomes dos irmãos do Senhor Jesus. Os padres podem chegar para você e falar, não, não era irmão, não, é primo. Mas que primo, coisa nenhuma. Irmãos, todo mundo sabe que Tiago era irmão de Jesus, que ele tinha quase autoridade de apóstolo, que fisicamente ele era muito parecido com Jesus, ambos puxaram fisicamente para Maria. Ora, todo mundo sabe que Jesus tinha irmãos e irmãs, não era primo, coisa nenhuma. Igreja, por que o nosso país, a nossa nação, precisa desses santos aqui, sem menosprezar, sem querer humilhar, mas dá uma olhada na cara dessas pessoas, pelo amor de Deus. O José de Anchieta, que fundou a nossa cidade de São Paulo, quando chegou o primeiro navio holandês na praia do Rio de Janeiro, e tinha um pastor protestante lá dentro, José de Anchieta deu ordem para os índios: matem esse herege. E os índios pegaram o pastor holandês, o pastor protestante, o primeiro pastor que chegou nas praias brasileiras. Os índios começaram a afogar ele ali na praia, na água do mar. Mas como o homem não morria afogado, o José de Anchieta perdeu a cabeça. Ele entrou dentro da água e falou: seus incompetentes, eu vou ensinar vocês como é que mata, ó como é que afoga. Botou a cabeça do primeiro pastor que chegou no Brasil, botou dentro da água, ele matou com as próprias mãos. E o padre José de Anchieta já foi beatificado, é o primeiro passo para ele ser o santo brasileiro. O sangue de Jesus tem poder. O santo dos santos, o nosso Senhor Jesus, ele nunca matou ninguém, nunca manchou a sua mão com sangue, mas ele verteu o próprio sangue para salvar os assassinos, para salvar os criminosos. Agora querem impor para o povo brasileiro um santo dessa natureza. O sangue de Jesus tem poder. Por que eles estão querendo fazer isso? A Igreja Católica precisa da Maria, precisa de São Judas, de Santo Expedito, de Benedito, de José de Anchieta, da Irmã Dulce. Precisa de tantos santos, sabe por quê? Porque eles não têm a mensagem principal, a mensagem verdadeira, o testemunho verdadeiro que diz o seguinte: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que verteu seu sangue na cruz do Calvário, o único Salvador. A Igreja Católica não tem essa mensagem. E Jesus, na leitura que eu fiz para vocês, ele disse: vocês vão ser meus amigos, vão ser meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que o Senhor Jesus manda? Ele manda o seguinte, eu vou ler aqui na Bíblia Católica, porque senão você pensa que é só na Bíblia Evangélica que está escrito isso, né? Você pensa que a gente está inventando, que a gente inventa a Bíblia. Mas olha aqui, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus ressuscitado disse aos discípulos: ide por todo o mundo,
proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, vós sereis meus amigos, meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. O que ele está mandando? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Primeiro precisa crer e depois precisa ser batizado. E a única maneira de uma pessoa crer é ouvindo o evangelho, e não lendo essas notícias ou torcendo para um desses daqui virar o primeiro santo brasileiro. A pessoa só pode ser salva se ela ouvir o evangelho, crer que Jesus é o único Salvador, e aí se batizar, aí ela será salva. Vamos ver se a Bíblia Católica declara isso também, que Jesus é o único Salvador. Vamos ver se a Bíblia Católica arruma outro Salvador para a gente. Vamos ver se a Bíblia Católica registra, por acaso, que tem outro Salvador. Vamos ler aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Acompanha aí na tua Bíblia, porque é praticamente igual. Olha o que diz aqui, ó. A Bíblia Católica diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Igreja, a Bíblia Católica está declarando: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por que estão ensinando você a rezar para uma mulher, ainda que ela foi uma mulher virtuosa, especial, e nós a amamos muito porque ela foi a mãe carnal do Senhor Jesus, mas por que estão ensinando a você essa história de que ela é a tua mediadora? E ensinam você a rezar: olha, rogai por nós agora e na hora da nossa morte, amém. Você está pensando que a Maria, com todo o privilégio que ela teve de ter sido a mãe carnal do Senhor Jesus, você está achando que ela vai rogar por você, vai perdoar algum pecado teu? A Bíblia Católica está dizendo o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Pedro, não é Antônio, não é Expedito, não é Benedito, mas é Jesus Cristo, homem, o único que deu seu sangue por resgate de todos. Um só, não tem outro Salvador. Todos esses santos aqui não podem ser mediadores. Ô igreja, será que nós vamos deixar a mentira se propagar no nosso país? O Brasil já sofreu tanto. Meu pai me contou uma história que eu dei muita risada. O Chicão era um armário enorme, amigo do padre na cidade da Aparecida. E os crentes, coitadinhos, naquela época do meu pai, 40 anos atrás, iam na pracinha cantar e pregar. O padre chamava o Chicão e os outros, e pronto, num minutinho estava resolvido o problema. Os crentes saíam tudo correndo. Aí um dia o Chicão mudou para outra cidade, uma cidade perto, mudou para outra cidade. Aí ele se converteu, né? Ouviu o evangelho, porque a pessoa quando ouve o evangelho, ela se converte, ela fica naquilo porque não conhece nada. Mas quando ela ouve, ela se converte. Aí o Chicão se converteu. Puxa, o cara ficou crente mesmo, né? Aquele homenzão chorava no culto, dava glória a Deus. Puxa, ficou uma criancinha. Aí o Chicão lembrou das coisas que ele fazia lá em Aparecida, chegou para o pastor e falou assim: pastor, vamos fazer um culto ao ar livre lá em Aparecida? Aí o pastor: você está louco? Já apanhamos muito naquela cidade. Lá nós não vamos não. Que é isso, pastor? E a fé? E depois eu vou junto. Aí o pastor olhou para aquele armário. Vale a pena ver o que vai acontecer. Então vamos. E foram lá os irmãozinhos e o Chicão juntos. E começaram a cantar na praça, o pastor pregando. Ah, não deu outra. O padre veio com os marianos, veio com o pessoal lá. Mas a hora que chegaram para bater nos crentes, estava lá o Chicão.
E o Chicão, novo convertido, né? Ele não estava ainda naquela, bateu numa face e da outra também. O Chicão saiu dando rasteira, dando pernada e derrubando todo mundo. E pôs os católicos para correr. E um coitado lá, o Chicão pegou, botou ele de joelho no chão, sentou em cima do homem e falava para ele: diz glória a Deus. Fala que Jesus é o Salvador. Agora canta: foi na cruz, foi na cruz. Ah, se a gente pudesse fazer isso com todo mundo no Brasil. Mas o próprio Deus declara o seguinte: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E você pode ter certeza, o Espírito de Deus está se movendo sobre esta nação. O Brasil está se convertendo, mudando de religião. A Globo pode apoiar padre, o SBT, a Veja, o Estadão, mas ninguém vai impedir a operação do Espírito Santo de Deus. O Brasil está mudando de religião, o Brasil está se convertendo. Mas eu quero deixar mais um versículo aqui na Bíblia Católica para você, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Acompanhe na tua Bíblia. As pessoas falam: a Bíblia Católica é diferente. Alguma coisinha é, tem os livros apócrifos lá. Mas um dia eu estava lendo o livro de Sabedoria, que é o livro mais apócrifo de lá do Antigo Testamento, que só existe na Bíblia Católica. E eu nunca vi um livro meter tanto pau na idolatria. Acho que nunca eu falei tanto contra a idolatria quanto o livro da Sabedoria, que é um livro apócrifo da Bíblia Católica. Então não se preocupe com esses livros apócrifos. O Evangelho é igual. O Novo Testamento é igual, não tem nada acrescentado, é igual. A tradução pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pedro está pregando. E a Bíblia Católica registra que Pedro, eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca foi infalível. Pedro nunca foi solteiro. Pedro era casado, tinha sogra. Pedro está pregando e dizendo o seguinte: pois não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Igreja, preste atenção, porque está escrito na Bíblia Católica: pois não há debaixo do céu, sob o céu, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Me desculpe, você só vai continuar acreditando em santa, em santo, em outros intermediários, se você quiser continuar no erro. Mas aqui está a própria Bíblia Católica dando testemunho: não existe outro Salvador. O Senhor Jesus, com a sua própria boca, declarou o seguinte, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Não tem outro jeito. Amado, amada, puxa, o meu avô era católico, apostólico romano, beijava pé de santo. Eu estive em Roma, entrei ali na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro, entrei ali, vi, olhei. Eu vi pessoas do mundo inteiro chegando numa estátua de ferro de São Pedro e passando a mão no dedão do pé, outros beijavam o dedo da estátua de ferro para receber bênçãos. Sabe, é uma coisa inacreditável isso. Pedro está dizendo: não tem outro Salvador. Jesus disse que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só. Não existe outro Salvador. O que você quer fazer da tua alma? Pensa bem. O que você quer fazer da tua vida? Você vai confiar em homem que já viveu no passado, já morreu? Você vai confiar neles? Ou vai confiar também em homem vivo? Homem aí que está cheio de defeitos. Vai confiar em mulheres que já viveram no passado e já morreram? Vai confiar em ídolos que foram inventados? Me desculpe, a Aparecida foi inventada, a imagem foi inventada,
Puxa vida, será que você não compreende que não existe outro Salvador? Você pode falar, não, mas eu acredito na minha santinha, no meu santinho. Você está em pecado, porque Deus abomina todas essas coisas. Eu só vou finalizar a mensagem lendo aqui para você o seguinte, no livro de Êxodo, aqui na Bíblia Católica, no capítulo 20. Olha, católico, preste atenção. Pelo amor de Deus, pega a Bíblia Católica e abre. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Examine. O livro de Êxodo, capítulo 20, está escrito assim na Bíblia Católica. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair do país do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é para ajoelhar na frente de ídolo, nem de imagem, pelo amor de Deus. Olha, você pode até ficar com raiva de mim, você pode até não estar gostando do que você está ouvindo, mas a palavra que você está ouvindo, não fui eu que inventei, está escrita aqui na Bíblia Católica. Eu estou te mostrando na própria Bíblia Católica. Pastor, então por que os padres ensinam tudo diferente? Porque eles querem que você seja católico. Eles não querem que você seja salvo. Eles querem que você cresça dizendo, eu sou católico. Por isso que eles inventaram o batismo de nenezinho. A pessoa nasce, não sabe nem falar o nome, não sabe acreditar em nada. Os pais levam na igreja, batizam com um pinguinho de água na cabeça, e a criança cresce falando, eu sou católico. Mas você é católico por quê? Não sei. Eles inventaram o batismo do nenenzinho só para você falar que é católico. Por isso que o Brasil tem 80% da população católica, mas vão no terreiro, vão no centro espírita, acreditam em cartomante, benzedeira, simpatia, superstição. Por isso, porque a pessoa, ela foi criada, ela fala, eu sou católico, mas como você é católico? O padre só quer que você diga isso. O padre não tem compromisso com o reino de Deus. O padre só tem compromisso com a Igreja Católica Apostólica Romana. Você pensa que os padres não gostariam de pregar a verdade? Mas a ordem vem de cima, prega desse jeito. Há um documento na Biblioteca Nacional de Paris, onde os cardeais escreveram para o Papa e aconselharam, Papa, não permita que a Bíblia seja pregada nas igrejas católicas, porque os ensinamentos do livro santo contradizem o que nós ensinamos na igreja católica. Então vamos dar trechinhos para as pessoas lerem, escritos em papel. Assim as pessoas não vão ler a Bíblia, porque senão é fogo. Fizeram esse documento, está na Biblioteca Nacional de Paris. Durante muito tempo os padres diziam, olha, não leia a Bíblia não. Quem lê a Bíblia fica louco. Durante muitos anos os padres mandaram colocar fogo em Bíblia. Botavam fogo em Bíblia em praça pública. Como que alguém pode queimar a palavra de Deus? É porque a pessoa não tem compromisso com o reino de Deus. Mas você está ouvindo esta palavra. Hoje você tem que tomar uma decisão. Eu sei que agora é a hora da verdade. Jesus é o Filho de Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E é diante dele que você tem que comparecer agora, porque depois você também comparecerá diante dele. Se você não quiser crer, você será condenado. Sou eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia Católica. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a Bíblia Católica que está dizendo. Se você não crer, se você não rejeitar todos os santos, se você não rejeitar todos os ídolos, padroeiros, protetores, se você não rejeitar tudo isso, e se você não aceitar Jesus como o único Salvador, você será condenado. E Deus é ciumento. Você viu o que Deus falou? Não se ajoelha na frente de nenhuma imagem, não. Porque eu sou Deus zeloso. Eu me vingo da maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Deus tem ciúme. Você acha que Deus quer ver você acendendo vela para santo, para homem, para mulher, fazendo pedido para padroeiro? Deus que te criou conforme a sua imagem e semelhança,
Você acha que Deus não se incomoda de ver você desobedecendo a própria palavra? Você tem que tomar uma decisão agora. Eu não quero que você também deixe de ser católico para virar crente. Não quero. Porque o inferno está cheio de crente. Assim como está cheio de católico também. Eu não quero que você deixe de ser católico para virar crente. Mas o que o Espírito Santo quer nesta noite é que você deixe de ser católico para ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo quer que você seja uma nova criatura, com teu nome escrito no livro da vida, com um único Salvador, um só. A Bíblia Católica diz: há um só mediador entre Deus e os homens. Um só. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não tem para ninguém, não tem para ninguém. Ou você se apega com Jesus porque Ele é o único que morreu e ressuscitou, e você crendo faz aquilo que Ele mandou, se torna amigo de Jesus e é salvo, ou você é condenado. Você pode até estar contrariado com esta palavra, mas eu não estou falando mal da Igreja Católica. Estou querendo que você escute a Bíblia Católica. Estou querendo que você creia nesse livro aqui. Nós amamos Maria sim. Temos Maria em alta consideração. Gostamos muito de Pedro, do irmão Pedro. Gostamos da irmã Maria, gostamos do irmão Pedro, gostamos do irmão Tadeu, do irmão Tiago, do irmão Mateus, do irmão Lucas. Gostamos de todos eles. Mas não recorremos a eles em momento algum. Só Jesus, o único Salvador. A pergunta é esta, e é simples. Você responde agora e toma a tua decisão. Você quer rejeitar todos os outros intermediários? Porque eu pergunto para você, quem é maior? Pedro ou Jesus? Quem é maior, Paulo ou Jesus? Quem é maior, Maria ou Jesus? Quem é maior, Gabriel ou Jesus? Tadeu ou Jesus? Benedito ou Jesus? Para que você quer outros intermediários? Você pode ter o maior de todos. Aliás, não tem outro jeito. Ele é o único intermediário. Você quer recebê-lo como único Salvador? Rejeitar todos os outros? Você quer fazer isso agora? Quantas pessoas neste momento, ouvindo esta palavra que foi pregada com a Bíblia Católica, isso não é palavra de pastor, não. Isso não é palavra de crente, não. Isso é palavra de Deus. Quantas pessoas querem receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Ergue a mão direita. Oh, glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Eu nunca fui perseguido por pregar a palavra. Uma vez entraram 2 pistoleiros na igreja da Rio Branco e foram mandados ali para me matarem. Eu estava pregando e o camarada entrou com um revólver na cintura. E os obreiros sabem que às vezes alguém entra, vai chegando, atrapalha a pregação. Então não é para deixar a pessoa vir direto para o púlpito, né? Uma obreira chegou lá no homem, sem saber que era um pistoleiro. Chegou nele e falou assim: moço, senta aqui, tem lugar aqui. Ele falou: não, eu não vou sentar, eu vou matar esse pastor. E mostrou o revólver. A irmã obreira, uma diaconisa, olhou para ele e disse o seguinte: olha, esse você não mata não, porque esse é homem de Deus. E quando ela falou isso, o homem ficou paralisado. Sentou ali e assistiu a reunião até o fim. E ninguém me deu tiro, ninguém quis me matar. Porque a palavra que eu estou pregando não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Quem está operando nessa palavra é o Espírito Santo de Deus. Garanto que nenhum de vocês aqui, nenhum de vocês que estão aqui na frente está com raiva de mim. É ou não é?
Porque se estivesse com raiva, como é que você ia vir aqui na frente aceitar Jesus como único Salvador? É ou não é? É ou não é, irmãzinha? É porque você ouviu a palavra e eu te abri a Bíblia Católica. A partir de hoje, olha, eu também não quero que você saia daqui falando agora sou crente. Também não, hein? Você vai sair daqui hoje dizendo agora sou salvo. Amém? Salvo pelo sangue de Jesus. Olha, tem até japonês aqui na frente. Tem gente do mundo inteiro aqui, ó. Eu posso ver todas as raças representadas aqui, não é? O mundo inteiro está aqui diante do altar, reconhecendo que Jesus é o único Salvador. Então vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. A igreja estenda as mãos na direção dessas vidas aqui. Vamos orar por estas pessoas. Você que está ajoelhado, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi o Evangelho, eu acreditei, eu sei que o Senhor Jesus é o único Salvador e não há outro. Por isso, meu Pai, eu me rendo agora diante do teu altar, peço perdão dos meus pecados e quero também a minha salvação pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, meu Deus amado, escreve o meu nome no livro da vida e me guarda até o dia da minha morte ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim seja. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim de uma jornada de revelação e verdade. A palavra de Deus, que examinamos juntos na própria Bíblia Católica, não mente. Ela nos chama para uma decisão clara e para um relacionamento sem intermediários com o único Salvador, Jesus Cristo. Não se trata de religião, mas de salvação. Não é sobre dogmas humanos, mas sobre a verdade divina que liberta. O avivamento no Brasil está acontecendo e você faz parte dele. Se o Espírito Santo falou com você hoje, peço que não guarde essa luz só para si. Compartilhe agora. Envie este vídeo para alguém que você ama e que precisa conhecer a verdadeira história. Imagine quantas vidas podem ser libertas do engano religioso através do seu gesto. Juntos, somos a voz da verdade que desmascara as mentiras e glorifica aquele que nunca manchou as mãos com sangue. Deixe seu like. Mostre que você está do lado da verdade, da história não contada e da pureza do Evangelho. Seu apoio fortalece esta obra e sinaliza que você escolhe a Jesus, recusando-se a venerar figuras com passado de violência. Inscreva-se no canal. Faça parte da família Promessas para o Nosso Tempo. Ative o sininho para continuar recebendo revelações que desvendam o que foi ocultado e promessas que edificam sua fé. Pedido de oração. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te chocou nessa história? Quais dúvidas você ainda tem? Queremos orar por você e fortalecer nossa comunidade em Cristo, que se levanta contra a manipulação da fé. Que a verdade de Jesus te guie e te liberte para sempre. Amém.